Ele não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação não para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação para ele. Vocês estão malucos? Vocês comeram cocô? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Porque a gente não teve tempo para comentar sobre os outros depoimentos. Mas eu diria que até ontem, e diria mesmo diante disso, a fase de interrogatórios do primeiro núcleo do julgamento do golpe da Disney foi maravilhosa. Com a estrela destes depoimentos tendo sido Mauro Cid. Ora, eu li os depoimentos do Mauro Cid na Polícia Federal. Os depoimentos atribuídos ao Mauro Cid. E depois assisti na íntegra o depoimento do Mauro Cid. Ele aliviou muito do que tinha dito. Ou do que supostamente tinha dito. Do que a Polícia Federal tinha atribuído a ele. Veja, a tal da minuta do golpe da Disney, segundo o Mauro Cid, era só considerando. Né, com a parte da prisão dos demais, o Bolsonaro enxugando e tal, mas não levou para frente. Não foi assinada. Foi discutido em uma reunião que ele não participou, ele não viu. O que é isso? Isso destrói na fase intercrimes a ideia de que ele tentou e só não foi porque o fulano de tal, o Freire Gomes, deu voz de prisão. Então não houve a tentativa. Pensa, por exemplo, na parte onde ele diz que a tal da separação em grupos, que existia um grupo mais radical, um grupo moderado, não sei o que, ele fala, não, isso foi uma organização mental que eu fiz para facilitar o meu depoimento, mas não existiam grupos, não existia organizado, cada dia vinha uma pessoa aqui falando alguma coisa para o presidente. O que faz isso? O que faz quando ele diz isso? Destrói a tese de organização criminosa. Porque na reunião de militares, ele também disse que era reunião clima de bar, um monte de bravata, nenhuma ação concreta. O que era dito nos grupos do WhatsApp era dito nos grupos do Brasil inteiro. 8 de janeiro, o presidente não tinha conhecimento prévio, não sabia nada, não tinha mensagem, não tinha conhecimento do 8 de janeiro. Se você olhar a peça da Procuradoria-Geral da República, o depoimento do Cid desmonta ela absolutamente. Ainda digo, e disse isso a eles, que a defesa do presidente Bolsonaro perdeu uma oportunidade importante, porque o Alexandre, num determinado momento, tinha uma coisa ali esquisita, que era o negócio da repergunta. Né? Em vez da pessoa fazer a pergunta direta ao interrogado, ela fazia a pergunta ao Alexandre, o Alexandre fazia a repergunta, que era, arrumava a pergunta do cara, e aí fazia a pergunta. E num dado momento, o Alexandre faz uma repergunta dizendo assim, não, o que ele está perguntando é se ia ter golpe ou se não ia ter golpe. O doutor Celso Villádio comeu uma mosca ali, é normal, todo mundo, eu poderia ter comido ali também, na atenção, você está com muita atenção, mas ele perde a oportunidade porque ele assume a palavra golpe que o Cid não utilizou em nenhum momento ali. E ele fala, é isso que eu estou perguntando. Eu falo assim, não, deveria se dizer, não, eu não usei a palavra golpe. Inclusive, quero perguntar ao colaborador se a palavra golpe foi utilizada alguma vez. Você ia dizer não. Podia ter, inclusive, tem um áudio da Veja em que o Cid afirma nunca ter utilizado a palavra golpe. E daí eles poderiam ter utilizado isso, inclusive, para fazer essa pergunta. Já destruiria a tese da PGR. Mas, assim, no geral, os depoimentos foram todos muito bons. O depoimento do Almirante Garnier foi muito bom, o Ramagem foi bom. O Mali, o que estava numa posição pior, mais pelo que foi feio ali das mensagens que ele tinha mandado, foi o do Braga Neto. Aí falou, não me lembro e tal. Mas, de um modo geral, principalmente pro presidente Bolsonaro, o Cid destruiu a ideia de que o Braga Neto era informante do presidente, o elo entre o presidente e os acampamentos.
destruído isso. O dinheiro, o tal dos 100 mil que o Braga Neto teria recebido, foi para o saco também. O dinheiro não se sabe quanto é, mas certamente era uma quantia pequena. Então eu diria que, e eu conversei hoje com integrantes da defesa do presidente Bolsonaro, e eles estavam muito satisfeitos com a parte jurídica, embora entendam que esse julgamento não é um julgamento sério. Houve um momento que eu não tive tempo aqui de citar no programa, onde o Mauro Cid me cita também, e vejam que curioso, apesar de eu estar, pelo que diz a imprensa, denunciado nesse inquérito, eu não faria, em tese, parte deste núcleo. Então não caberia ali, naquele momento, que a Procuradoria-Geral da República fizesse perguntas a meu respeito. Afinal, eu não estava lá para me defender. Mas ainda assim... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O desespero do Alexandre e do Paulo Gonet, o apóstata, sobre esse assunto era tão grande que eles me abordaram diretamente neste interrogatório. Reparem, o Cid também seria, em tese, interrogado quando chegasse a vez de me julgar. Mas eles optaram por fazer agora, uma vez que eles não querem me dar o julgamento, eles optaram fazer agora, na tentativa de me arregaçar. E vejam que trecho, coloca aí pra gente, Bruno. Se foi ele que disponibilizou a versão final da carta a Paulo Figueiredo, influenciador. E se não foi ele, você sabe quem encaminhou esse documento? Não, senhor, não fui eu que encaminhei e eu não desconheço quem foi. Ela estava sendo construída por outro grupo de militar que inclusive nem era Forças Especiais, né? Estão sendo, tem até outra investigação, que nem era Forças Especiais, né? Era um outro grupo de outra turma que estava construindo essa carta. Esse filme do relatório. Repare, ele está se referindo a uma carta que eu divulguei, que foi feita por militares da Ativa, questionando seus comandantes a respeito da postura deles em relação ao processo eleitoral. E ele está dizendo, não foi feita pelos FIEs, não fui eu que passei para Paulo Figueiredo, foi um outro grupo. Paulo Figueiredo tem outras fontes. Ainda dentro desse contexto, eu gostaria de saber se o presidente da República determinava o envio de materiais para divulgação pelo influenciador Paulo Figueiredo e se o réu mantinha contato direto com esse influenciador, se solicitou alguma vez a divulgação de conteúdos a pedido do presidente, do então presidente da República. O senhor conhece o réu Paulo Figueiredo, conheço. Foragido nos Estados Unidos. Olha a cara do Alexandre. Maximiza aí, bota a cara dele na tela inteira, Bruno. Olha a cara do Alexandre falando do Paulo Figueiredo. Não tem, né? Não fica maior que isso, não. Olha o desespero. Foragido nos Estados Unidos. Foragido dentro da sua própria casa. O senhor conhece. Bota aí, me bota de novo, Bruno. Você conhece, o senhor conhece Paulo Figueiredo foragido. Olha a cara do... Porra, isso é um vilão, caceta. Isso é um vilão. Olha que figura, porra, maravilhosa. Não posso querer um vilão melhor do que esse. Porra, se eu quisesse fazer um filme e falar assim, porra, preciso botar um cara no papel de vilão. Pô, eu olhava pro STF inteiro, tinha uma outra, não era Carmen Lúcia, não, a Rosa Weber parecia também. Mais uma coisa meio família Adams, assim, uma coisa meio caricata. Mas olha isso, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, eu quero esse cara como vilão. Não vou rir. Nunca. Pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, todos os... Eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual grau de relação que o presidente tinha com ele, né, mas... Que chato, Alexandre. Porra, que chato, Goni. Quer dizer que vocês tentaram descobrir a fonte de um jornalista e ferraram, cara. Vocês estão malucos? Vocês comeram cocô?
Vocês acham que o presidente Bolsonaro vai determinar alguma coisa para me passar? Vocês estão loucos. O cara que abre o programa com um editorial de 30 minutos sentando a porrada no presidente. Vai citar para os outros, vai mandar para os outros puxar saco, vai mandar para mim? Para mim? Mas fazer eu mandar alguma coisa pro presidente, o presidente mandar para mim. Olha a pergunta do cara. Presidente determinou que se passasse alguma coisa pro Paulo Figueiredo. Não, e mais. Imagina que tivesse determinado e o Cid me passasse uma informação e que eu publicasse a informação porque eu achei interessante. Qual o crime? O Alexandre determina que vazem coisa lá pra Bela Megali, pra Dani Lima o tempo inteiro. E qual o crime nisso? Nenhum. Por mim, não existe nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como uma vez falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, ou nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, naquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Você não lembra bem, Cid, mas não foi em Orlando, não. A gente se conheceu a única vez que a gente se conheceu foi em Nova York. Num almoço que o presidente teve no Fogo de Chão de Nova York. Eu estava sentado ao lado do presidente e você estava lá fazendo seu trabalho de ajudante de ordem e a gente se cumprimentou. E foi essa a interação. A gente simplesmente se cumprimentou e você me pediu para sentar ao lado do presidente. Só isso. Foi essa a nossa interação pessoal. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, nem, né, ser amigo dele. O ministro relator não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação para ele. Não me recordo de passar nenhuma informação para ele. Até porque não era ele, porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo. Realmente, eles tinham mais contato com Augusto Nunes, o pessoal que fazia os pingos antes de mim. Eles continuam a pergunta aqui. Como assim? Não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. No dia... Por quê? Porque quando eu entrei nos Pingos nos Is, os Pingos nos Is já não cobriam mais a live semanal do presidente, já não existia. Os Pingos, antigamente, na quinta-feira, faziam a cobertura da live do presidente. Em 2022, senhor ministro relator, às 11 horas e 8 minutos, Correia Neto enviou uma mensagem essa parte é ótima, dizendo para que ele assistisse o programa Pingo nos Is, na Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas militares seriam expostas. Disse, assista o Pingo nos Is hoje. O PREC, tá assim, vírgula, o Espora Dourada e o Bigode serão expostos. E o réu teria respondeu prontamente, eu sei, ha, 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 ha. Isso aparentemente consta no processo contra mim. Olha o grau de loucura dos caras. São dois militares falando que os traidores da pátria, melancia do alto comando do exército, seriam expostos. E aí vocês veem como o que eu estava noticiando para vocês era verdadeiro. E aí o que acontece? O Cid ri e fala, eu sei, kkkk, eu sei que ele vai falar, claro. Como é que ele sabe? Eu gostaria de saber como que o réu sabia de antemão o conteúdo que seria divulgado por Paulo Figueiredo. Foi a data mesmo? 28 de novembro de 2022. O senhor se recorda que no contexto narrado na ação penal de coação aos comandantes militares para que eles aderissem ao golpe, à assinatura do decreto de golpe. A pergunta é como o senhor sabia disso, que já havia chegado? Decreto de golpe, invenção da sua cabeça. Eu nunca pedi para ninguém assinar decreto de golpe. No programa, em virtude das mensagens trocadas. Porque isso também estava público nos grupos militares. Todas as críticas... Toma, querido! Sabe por que isso estava público? Porque eu fiz uma porra de um tweet dizendo que eu ia dar o nome dos militares melancias. E como os militares já sabiam quem eram os melancias, por causa dos grupos deles, aí o Paulo Figueiredo vai dar o nome dos caras hoje. Pronto, tá desvendada a trama. Como é que eu sabia? Toma, distraído, porque já estava nos grupos militares. Que estava sendo feito os militares compartilhando o meu tweet. Né, os comandantes todos, né, estavam públicas eu digo pelos grupos militares porque era
meu círculo de amizade. Mas já estavam públicos. E essa informação que seria feito esse programa, né, que já estava público também. Inclusive, eu acho que alguém também do presidente já tinha falado que o Paulo Figueiredo ia lançar essas críticas, essas denúncias ou críticas contra os generais militares. Mas isso já estava público. Tudo que ele falou... Até porque, toda vez antes de publicar, o que o jornalista faz? Ele liga para checar, falar, olha aqui, hoje eu vou publicar tal e tal coisa. Você confirma, você não confirma, é verdade ou não é verdade? Me fala em off ou não me fala em off? E com isso as pessoas já sabiam o que eu ia falar naquele dia. Porque, eu repito, eu já tinha colocado no Twitter que eu faria isso. Estava público aonde? Nos grupos militares, grupo de WhatsApp militar. Todo mundo já estava comentando, falando. Então era algo que a gente... O senhor... E com isso, acabou a ação penal contra mim. Ou pelo menos deveria ter acabado. Absolutamente, com isso, deveria ter acabado. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.